Olá, pessoal, tudo bem? Bem, a última gravação que eu fiz foi lá no meu sítio, mas agora nós voltamos aqui ao nosso escritório e faremos nossos próximos dois vídeos aqui, tá certo? Hoje o vídeo será revisão também a respeito da reforma protestante e a contra-reforma católica, e o próximo vídeo será sobre o mercantilismo. Eu devo postar amanhã. Certo? Então, lembrando que isso é um vídeo de revisão, tá certo? Portanto, vou ser o mais sintético possível, tá certo? Mas que são informações que vai lembrar vocês na hora da prova, tá bom? Então, estudem e se preparem para a prova. Lembrando também que não custa nada curtir, tá certo? E compartilhar nosso vídeo para outros alunos que também precisam, né? E sigam nosso canal, tá certo? Se inscreva no nosso canal aí para ficar atualizado. Bem, pessoal, então vamos falar a respeito da reforma protestante e a contra-reforma católica, tá bom? E aqui nós temos, já iniciamos com a pintura, né, do que seria a imagem de Lutero e de Calvino, tá certo? E de Calvino. São os dois maiores reformadores. Primeiro, eu quero lembrar vocês que existe antes de Lutero, antes de Calvino, existiram outras tentativas de reforma que deram errado. Que deram errado por vários motivos. Primeiro, pelo poder que a Igreja Católica tinha, o momento histórico não era apropriado, então você tendo mesmo ideias que poderiam até ter um certo engajamento, mas não estando no momento histórico errado, você não consegue, né? Lembrando que nós estamos na época agora da modernidade, início da modernidade, né? Final da Idade Média, início da modernidade, e nós temos aí também a formação dos estados absolutistas, né? Então, o rei sempre via a Igreja Católica como um poder exterior, como um poder supranacional, supranacional. Então, ideias que, que fortalecesse a ideia de uma religião nacional, tá certo, era bem vista pelos reis, tá certo. Claro que às vezes eles ficaram lá do Papa também por outros interesses, né? Por outros interesses. É questão de política, tá certo? Com isso, não quer dizer que não tinha ideias religiosas. As ideias religiosas foram importantíssimas e tinha gente que se engajava por questões puramente religiosas. Mas o que eu estou dizendo é que o momento político da época propiciou a essas mudanças, tá certo? Que em outras épocas seriam inviáveis. Tá certo? Bem, qual foi então o principal mote para Lutero? Claro que as ideias de Lutero é mais complexa, não vou colocar todas aqui, existe imensa, tá certo? De Calvino também, de divergências com a Igreja Católica, mas aquilo que motivou a reforma, principalmente, foram as chamadas indulgências. E aí você tem que entender basicamente o seguinte: o Papa estava querendo dinheiro para construir a Basílica, a Igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E começou a pedir dinheiro emprestado a um dos grandes, sei lá, banqueiro, não tinha esse nome na época não, mas um dos homens mais ricos da Europa, que era alemão. E em troca disso o seguinte: olha, como garantia, você pode então vender indulgências. Indulgências. Então, o cara emprestou o dinheiro e começou a cobrar as indulgências. A indulgência, basicamente, sempre teve dentro da Igreja Católica, que era o perdão dos pecados. Quer dizer, uma penitência que você fazia para ter o perdão dos pecados. Né? Só que na época isso era feito em forma de documento dado pelo Papa, o perdão daquele pecado em troca de um dinheiro. Então você chegava lá e dizia o seguinte: olha, eu cometi tal pecado, eu quero esse pecado, eu quero ter certeza que vou para o céu.
Ah, então tá certo. Compra aqui, ó. Tem esse tipo de pecado aqui, é tanto. Era mais ou menos assim, tá certo? Era mais ou menos assim. Quando o cara começou a pegar muito dinheiro, né, através da igreja, tá certo? Lutero começou a combater nas suas pregações as indulgências. Aí você só somar um mais um, vai dar dois. Os soberanos, né, os príncipes, não existia Alemanha na época, né, eram vários principados, não havia unificação. Alguns príncipes começaram a gostar da ideia de Lutero. Porque esse dinheiro saía de lá e ia para o Vaticano. Tá certo? Em última instância, era isso, era essa a lógica. Então, se eu não tenho mais o Papa, se eu não tenho mais uma igreja acima das nações, eu vou aumentar meu poder no meu principado. Então, juntou a ideia religiosa de Lutero e as ideias políticas de fortalecimento do poder do rei, né, do poder do príncipe. Então, essa é a lógica, mais ou menos, do início da reforma. Por isso que Lutero não foi morto inicialmente, né? Por isso que Lutero não foi, ele foi protegido pelos príncipes, né? Então temos aqui a imagem, né, de alguém pagando, uma pessoa simples pagando para ter o perdão dos pecados, né, na indulgência. E aqui a imagem clássica, né, acho que de 1517, se eu não me engano, foi o ano da Reforma, em Lutero, ele era professor de Wittenberg, né, o Wittenberg, e aí ele pegou as chamadas 95 teses. Eu já vi pessoas, inclusive professores de história, dizendo que não, que isso é figurativo. Não, é porque na época tinha o costume mesmo, tá certo? De pessoas, quando publicavam alguma coisa, colocar aí, lembre-se que é uma igreja de uma universidade, né? Colocar as suas teses numa espécie de um portal. Né? Hoje nós temos o quadro de aviso, né? Na época não tinha o quadro de aviso, nem tinha internet, então ele ia lá e colocava em frente à igreja, para que as pessoas que se interessassem, né, os professores, os professores, os alunos que se interessassem, fossem ler as teses da pessoa. Então, realmente houve isso mesmo, de pregar na igreja de Wittenberg, tá certo? Que era como se fosse um quadro de avisos da época, né? Um quadro de avisos. Mas as pessoas disseram, não, por que queria fazer isso? A maioria é analfabeto. Não, ele não pegou isso para o povo, não. Tá certo? O povo ele pegava na igreja. Tá certo? Ele pregou isso para outras pessoas, outros teólogos. Tá bom? Então, para o povo foi uma coisa mais sintética das 95 teses. Principalmente o povo compreendia assim, ó, você não vai precisar mais pagar a Roma. É mais ou menos essa lógica. Tá aqui, é Lutero. Aqui é uma igreja luterana, você vê que tem vários ritos, igreja luterana hoje, de vários ritos diferentes, tá certo? Mas elas mantiveram algumas os trajes, né? A cruz, muito parecido ainda com a igreja católica. Claro que tiraram as imagens, o padre da igreja anglicana, o pastor da igreja anglicana não, desculpa, da igreja luterana, que Lutero nunca quis esse nome de igreja luterana, sabia? Como cristão mesmo, ele não, ele pode casar, né? E aí tem os seus concílios, tudo, tá certo? Parece muito a semelhança com a igreja católica, nesse sentido, tradicional, né? Ele manteve uma certa tradição. Aqui nós temos um pouco mais radical, né? De João Calvino. João Calvino era francês, mas pregou na França tudo, mas ele se desenvolveu mais sua doutrina lá em Zurique, lá na Suíça. Então, ele radicalizou um pouco mais a doutrina, né, do cristianismo, tá certo? Ele era um bom teólogo, né? Mas teve duas coisas que chamaram muita atenção e foram muito importantes para o desenvolvimento do capitalismo. A questão da predestinação e a valorização do trabalho. Então, e você não ostentar, ele evitava ostentação. Vamos dar o calvinismo, na verdade, ele tem vários nomes. Por exemplo,
Na França, eles foram chamados de huguenotes. Os huguenotes. Foram chamados de presbiterianos lá em... Não esqueci o nome do país agora, tá certo? Mas foram chamados de presbiterianos também aqui no Brasil, né? Depois quando chegaram. Então, assim, eles foram chamados de vários nomes diferentes. Mais um nome mais famoso que nós, pelo menos, conhecemos na nossa realidade, são os presbiterianos, né? Então, de puritanos também foram chamados na Inglaterra. Bem, mas a lógica, principalmente de Calvino, era a questão da predestinação, quer dizer, você foi escolhido ou não foi escolhido para ser salvo. E como saber se você foi escolhido para ser salvo? Na lógica dele era simples. Se você começa a ter uma vida pacata, você se dedica ao trabalho, você se dedica à sua família, você atua na igreja, tá certo? São sinais de que você foi escolhido para ser salvo. Tá certo? Se você se afasta, se você tem uma vida errada, então seria um sinal de que você não seria escolhido para ser salvo, tá certo? Claro que eu estou pegando ideias extremamente complexas da teologia presbiteriana e calvinista e colocando para vocês aqui, viu? Mas você não é uma aula de teologia. Então vamos lá, nós tivemos aí João Calvino, né, o grande reformador. Aqui é um modelo de igreja calvinista, né? Mantém a cruz aqui, mas já mais simples, já bem mais simples. Não tem enfeites, não tem muito, não ostenta, tá certo? É bem mais simples. E aqui vamos aí falar de Henrique VIII, né? Henrique VIII, ele não fez uma reforma, né? Não fez uma reforma por questões teológicas. Não fez uma reforma porque tinha divergências com papas, teológicas com o Papa, acerca da salvação, ou do culto, ou doutrinárias, tá certo? Ele fez por uma questão prática mesmo. Aí ele assumiu a questão mesmo do absolutismo, tá bom? Então, ele tinha sido até homenageado pela Igreja Católica como um grande defensor do catolicismo. E aí, simplesmente, ele já tinha se separado uma vez, já tinha se separado duas, né? Queria que o Papa, que no momento de crise no momento de crise, onde a igreja está sendo atacada por todos os lados, de certa maneira, e aí, no momento de crise, ele queria que o Papa aceitasse a separação dele, anulasse o casamento dele. Anulasse o casamento dele. E aí o Papa não achou bem fazer isso, não achou propício fazer isso. É o momento que ele estava sob ataque, né, sob acusações de luteranos, de calvinistas, tudo. Então, Henrique VIII simplesmente juntou os bispos e disse: olha, vocês vão ter lealdade à Inglaterra, a mim, ou a Roma. Ou vocês vão ser cristãos católicos ingleses, ou cristãos católicos papistas, seguidores do Papa. Muitos bispos, então, se separaram então, da igreja, né, de Roma. Separaram de Roma. Permaneceu sendo um episcopado, continuou sendo um bispo, né? Tá certo? Na mesma sucessão apostólica. Só que não mais obedecia a Roma, ao Papa. Obedecia agora a um conselho de bispos fiéis ao rei, tá certo? Ao rei. Então ele era doido para ter um herdeiro, teve ter 6 esposas, né? Então as 6 esposas aí que vocês estão vendo, e teve só um menino, Eduardo, que com a morte dele, o menino tinha 10 anos, assumiu, reinou 5 anos, eu acho, no máximo, e aí morreu. Quem assumiu foi Maria I, e depois, Maria I não reinou muito tempo, pouquíssimo tempo, depois quem reinou foi Elizabeth I. Elizabeth I vai ter um reinado longo, né? Não vai ter filhos, e os descendentes aí de
Henrique VIII se acabam, né? Se acabam. Então, não tem muito. Mas aí é interessante a proposta da igreja anglicana. A proposta da igreja anglicana, de Anglo, né, em inglês, né? Então, o objetivo já era ter uma igreja nacional, mas manteve a forma católica e o conteúdo protestante, de certa maneira, né? Ela manteve uma certa simplicidade, né? Uma certa simplicidade na organização do templo, mas manteve os rituais muito parecidos com o da Igreja Católica, né? Os ritos, as vestimentas, mas modificou muita coisa, né? Por exemplo, hoje a Igreja Anglicana ordena mulheres, né? Tem o casamento, não tem problema nenhum, tá certo? Os pastores, os padres das igrejas anglicanas são casados, tem os bispos, aí tem a associação apostólica também com os bispos, e é bem interessante. Né? Já teve algumas divisões da própria igreja anglicana, tem igreja episcopal carismática, igreja episcopal evangélica, né? Tem vários, inclusive nos Estados Unidos houve já algumas divisões, e aqui no Brasil também. Tá certo? Bem, a Igreja Católica iria ficar parada dentro de uma situação dessa, já tinha perdido a Inglaterra, perdido parte do que seria a Alemanha, a Suíça, Dinamarca, né? Tinha perdido um bocado de países importantes e ricos. Né? E aí tinha que fazer alguma coisa. E aí eles convocaram um concílio, uma reunião na cidade de Trento, na Itália. Né? Então ficou conhecido como Concílio de Trento. E aí durou vários anos esse Concílio de Trento. E o objetivo é qual? Vamos ver o que é que a gente pode fazer, primeiro, para deter o crescimento dos protestantes. Segundo, diante das novas descobertas de novas terras, o que é que a gente vai fazer para levar o cristianismo, o catolicismo, a outras terras? Tá certo? Então, primeiro vamos fazer uma reforma interna. Começou a disciplinar algumas bagunças que aconteciam, né? Por exemplo, de compra de títulos. O cara queria, de repente, comprar até título de bispos, né? E não tinha idade muito para ser padre. E ele começou a disciplinar isso, uma preparação maior para os padres, para os bispos, para os membros da igreja, disciplinar determinadas coisas. E a venda de indulgências também, né? Proibiram. Permaneceu com as indulgências, mas proibiu a venda, né, de indulgências. E reativou, disseram o seguinte: olha, talvez a gente tenha sido muito mole com Lutero no início, e vamos reativar. Já existia, mas estava meio que parado, o Tribunal do Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício. Tá certo? Que é a Inquisição. Né? Vamos olhar se tem alguma doutrina esquisita dentro da igreja. Se tem algum padre, algum monge, alguém. Lembre-se que Lutero era um monge agostiniano. Lutero era um monge agostiniano. Então, se alguém começar, de certa maneira, a ter ideias heréticas, a gente já, no início mesmo, já vai combater. Tá certo? Já vai prender, já vai julgar e já vai, dependendo da situação, condenar. Então temos aqui uma imagem da Inquisição, né? Queimando hereges. A forma como obtia as confissões era através da tortura. A tortura não é essas, como as pessoas dizem, tem muita maldade, claro, mas não é esse exagero todo que os filmes colocam, tá certo? Vamos ter um pouquinho de juízo também, que nessas maluquices todas que colocam. Mesmo porque o Tribunal do Santo Ofício trabalhava junto, geralmente, com o Tribunal do Estado, né? Do Estado que estava. Se era de Portugal, com de Portugal. Se era da Espanha, com da Espanha. Tá certo? As confissões eram pegas por agentes da igreja, mas as torturas e a morte e a condenação não era feito pela igreja, era feito pelo Estado. Tá certo? Isso não quer dizer que não houve tanta maldade. Houve muita maldade, houve muita tortura, tá certo? Mas não foi
tudo isso como as pessoas falam, como se todo mundo fosse condenado, não. Tá certo? E foi criado também uma forma de evangelizar, tá certo? Para essas novas terras, né? Através de um ex-militar chamado Inácio de Loyola. Inácio de Loyola. Esse ex-militar passou por uma situação, não vou contar a história dele aqui não, mas ele termina se tornando padre, né? Se tornando padre, e ele traz a experiência militar dele, a disciplina militar, para dentro da igreja. E a formação dos padres jesuítas, ele forma a Companhia de Jesus, ele funda a Companhia de Jesus, Santo Inácio Loyola, é santo para a Igreja Católica, Santo Inácio Loyola funda a Companhia de Jesus, que são chamados jesuítas. E aí, qual era a missão desses jesuítas? Sair pelo mundo. Só que ele não saiu pelo mundo de forma despreparada, não. Havia toda uma preparação, tá certo? Disciplina, de conhecimento intelectual, de aprender a falar línguas estrangeiras, de estratégias, né? De meditações, e aí por diante. Aqui no Brasil, nós devemos muito aos jesuítas. Né? Nós devemos muito aos jesuítas. Foram os primeiros que chegaram, foram as primeiras escolas, inclusive escolas indígenas. Escolas indígenas. E escolas não indígenas também, as primeiras escolas aqui no Brasil, toda a educação era feita pelos jesuítas. Aí as pessoas, muitas vezes eu vejo alguns intelectuais aí dizendo, fazendo uma crítica. Cara, não existia quase educação. Quem trouxe a educação aqui foram os jesuítas. Então você tem uma escolha entre não ter educação ou ter alguma educação. Né? E a primeira gramática, né, de línguas indígenas aqui foram feitas, né, por José de Anchieta, era um padre jesuíta, tá certo? Então tem esse grande mérito aí dos jesuítas. Chegou até no Japão. Né? Tem até um filme bem interessante chamado Silêncio. Silêncio é bem interessante, que é o jesuíta chega no Japão. Então, a contribuição que a igreja fez através dos jesuítas foi bem interessante para as Américas, né, para a Ásia, para a África, e depois foi proibida. Depois o Marquês de Pombal proibiu os jesuítas, né, a educação jesuítica aqui, e não colocou nada no lugar. Né? Pronto. Uma das vítimas principais, principalmente na região de Portugal, de Espanha e na Nova Terra aqui nas Américas, de vítima da Inquisição, do Santo Ofício, eram os cristãos novos. Eram os cristãos novos, né? Que foram forçados, os judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo e ficavam de olho, né? Olha, será que esses caras se converteram de verdade? Será que eles são cristãos de verdade? Será que eles são católicos de verdade? Ou estão fingindo? Tá certo? E muitos realmente estavam fingindo mesmo, tá certo? Não foi porque não tinha mais para onde ir, tinha que salvar sua família, tinha que salvar seu patrimônio, e fingiam serem católicos. Fingiam ser católicos, não tinha muitas vezes para opção. Né? Às vezes tomava os filhos e dizia, se você só tem direito a ter seus filhos de volta, se vocês se converterem. E aí esses judeus que se converteram, foram chamados cristãos novos, tá certo? Sempre estavam sob vigilância, né? Para não exercer o chamado criptojudaísmo. Grave esse nomezinho aí. Criptojudaísmo. O que é o criptojudaísmo? É você exercer de forma secreta a sua fé judaica. Então, por exemplo, você não podia seguir os dias sagrados ou exercer determinadas coisas, você disfarçava. Né? Você disfarçava, não podia fazer suas orações, mas você fazia as orações de outra maneira. Né? Alguns chegaram a dizer, por exemplo, aqui no Nordeste, né, daria uma aula só sobre isso. O aboio, né, seria uma oração judaica. Né? O aboio seria uma oração judaica.
o chapéu de couro com estrela de Davi na frente, né, com espaiotezinhos. Eu quero chamar até de kippá de couro, né? Então, o pessoal são raízes judaicas aqui no Nordeste. A forma de velar o corpo, de varrer a casa, da alimentação, muita coisa você, inclusive o bolo de rolo, né? Então, o bolo de rolo tem origem judaica, né? Não com esse nome, mas tem outro nomezinho, né? Pronto, então está aqui uma imagem supostamente dos judeus chegando, né, no Brasil, onde aqui puderam, mesmo disfarçado, puderam ser um pouco mais livre no exercício de suas crenças, né? E aí hoje ainda o Nordeste carrega muito, principalmente Pernambuco, Paraíba, né, carrega muito dessa cultura judaica aqui, principalmente a Paraíba. Bem, pessoal, depois nós vamos continuar a falar a respeito disso, mas quer dizer, essa parte terminou, mas na segunda aula da revisão vai ser a respeito do mercantilismo, tá certo? Então, lembre-se dos cristãos novos, do criptojudaísmo, tá certo? Tudo isso pode cair na prova, né? Então, um abraço a todos, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal. Um abraço.